Vamos bater papo agora sobre um desafio que eu já vou ter em breve. A gente vai falar sobre o desafio na criação de crianças com a Aline Lisboa Farias, que é psicóloga clínica. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer recebê-la aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Bom, quando a gente fala na criação das crianças, eu percebo que os desafios, eles são muitos, Aline. Eu queria começar te perguntando. Meu filho é o primeiro, que ainda vai vir, mas eu percebo pelos meus sobrinhos que... Sobrinhos com diferença de idade muito próxima, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, com uma criação que a gente sabe que nunca é idêntica, mas é muito parecida ali, 1 ano, 2 anos de diferença só, agem completamente diferente. O que mais implica em como é uma criança? É tudo muito pessoal, Aline? Sim, porque somos seres singulares, né? Então pode existir, como você trouxe um exemplo, 2 irmãos com a mesma dinâmica familiar e que têm rumos diferentes, vamos dizer assim, né? Então, está muito relacionado com a subjetividade, com a forma que essa criança percebe o mundo também. E os pais são super importantes nessa fase de descoberta do mundo interior, também para auxiliar nessa criança no desenvolvimento das próximas fases. Aline, eu queria te perguntar, as pessoas me perguntam muito assim, Jaque, você vai voltar logo? Você vai emendar férias? Não vai? E eu costumo dar a seguinte resposta, eu não sei como vai ser o Davi, tudo depende de como vai ser o meu bebê. Na criação também é um pouco assim, tudo depende de como é também essa criança? Sim, não só a criança em si, mas a dinâmica da família, né? Então, assim, que tipo de mãe é você? Que tipo de pai o pai é, né? Não existe uma fórmula, uma receitinha básica para a gente encaminhar para os pais, porque depende muito da história de vida da criança, da dinâmica familiar, de como foram os avós, né? Porque reflete muito em como você vai lidar com o seu filho também, né? Então, por isso que a gente tem que estar atento o tempo todo, porque você está vencendo isso, exatamente essa fase onde você ainda vai descobrir o que é ser mãe, só que precisa que o Davi nasça, né? Então, é um aprendizado em cada fase da vida da criança, também para os pais. Aline, você falou uma coisa que é interessante, eu queria te perguntar sobre isso. Cada família tem a sua dinâmica. Sim. Hoje tem homens que ficam muito tempo em casa, tem mulheres que trabalham fora, Sim. tem mulheres que não trabalham. Tem gente que mora junto com a mãe, então a avó vai poder ajudar nessa criação. Toda essa dinâmica também interfere nesses desafios que vão ser diferentes de família para família? Sim, é muito interessante isso, porque a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da autoridade. O que é isso? Muita gente cuidando, claro, a criança se sente acolhida, é ótimo, mas a gente precisa prestar atenção com a questão da autoridade. Então, por exemplo, a criança fala, mãe, posso brincar na rua? Aí ela fala, eu vou ver com seu pai. Aí o pai fala, não. Aí a avó fala, vai, deixa a criança lá, deixa o menino brincar. Então, assim, isso acaba confundindo muito a cabeça da criança. Então, precisa ter uma conversa, porque educar não é fácil. Não. Então, os pais, as pessoas que participam, precisam entrar em um acordo e conversar de preferência longe da criança, porque a criança é muito esperta. Então ela vai ficar de olho para saber... E ela aprende a manipular, né? Exatamente. E aí, por isso que tem que ser uma conversa distante, para que os adultos entrem em um acordo e aí então passem a dar as regras para a criança. Inclusive, Aline, você toca nesse ponto, nessas questões simples do dia a dia, né? Sim. É naquele se... Posso fazer a lição de casa mais tarde ou não? É nesses detalhes pequenos do cotidiano que a criança pode ficar confusa ou até aprender. Isso eu sei que eu consigo com a minha mãe, isso eu sei que eu consigo com o meu pai, né? É isso mesmo. E às vezes a gente tem uma ideia de que a criança está ali no mundinho dela, que ela não está observando nada. Mas a criança, ela vai em busca das respostas através do mundo dela. Então, ela fantasia muita coisa. E aí a gente tem que tomar cuidado com as nossas falas. Então, por exemplo, engole esse choro, criança. O que vai acontecer? A criança para de chorar ali, mas lá na vida adulta, ela vai ter muita dificuldade de expor o que ela sente. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a forma das nossas explicações para essa criança. Aline, você falou e me fez lembrar de alguns assuntos que são importantes serem abordados aqui. Porque muitas vezes os pais, eles falam coisas sobre os filhos e os filhos, mesmo que não sejam, ou mesmo que seja, eles aceitam aquilo, tipo, você é muito mole, você é muito devagar. Olha o seu irmão, como o seu irmão é mais rápido, Sim. como ele é mais inteligente. Essas informações dadas na infância, a gente carrega para o resto da vida? Com certeza. E
E a gente fica com isso na nossa essência. Então, esse exemplo, né? Então, a criança chega com um boletim com as notas vermelhas. E aí você faz essa comparação com o irmão, a criança acaba tendo mais dificuldade no estudar, porque na cabeça dela, ela já é inferior. E isso vai prejudicar na produtividade quando essa criança se tornar um adulto. Ela vai se sentir inferior diante das relações. Então, é muito importante a gente dialogar. Então, assim, a educação vem através do diálogo. Aline, a gente sabe que desde o ventre, cada vez mais as pesquisas mostram, a criança já está se relacionando através da mãe com o mundo. Ela já está tendo sensações, experiências boas, experiências ruins. Se você tivesse que citar alguns dos principais desafios para poder ajudar todos os pais que estão nos assistindo, tem alguns que são mais comuns? Então, acho que assim, pensando de uma forma geral, né? Então, assim, durante a gestação, você tem que pensar que existe um ser. Então, cuidar das emoções, diante desse turbilhão de emoções, de sensações, é importante também, né? E existem algumas coisas que valem para todas as idades. Então, a questão de as crianças precisam de regras, sim, de limites. E assim, vocês, pais, são os maiores exemplos dessa criança. Então, quando a criança é pequenininha, o que vai acontecer? Ela vai começar a imitar e isso passa para a vida adulta. Então, como que você vai se colocar como exemplo para a criança se não é, na realidade não é assim que acontece? Então, você fala para a criança, não pode mentir. E aí você acaba mentindo para o seu esposo ou para sua esposa. Então, entra em bastante conflito, né, toda essa questão. Né? Então, aprender a dizer não para os filhos também é muito importante. Né? Dizer não. Eu quero te perguntar o seguinte, Sim, nesse dizer não, eu quero parar nesse momento e fazer uma pergunta. Muitas mulheres contam sobre a culpa que sentem. Então, a realidade da mulher hoje que trabalha é que ela vai precisar de uma rede de apoio. Ela pode até levar o filho para o trabalho, mas alguém vai ter que ficar com essa criança para ela poder trabalhar. Então, ou ela deixou com a mãe, ou ela deixou com a avó, ou ela pôs numa creche, ou ela colocou numa escolinha. Alguma coisa essa mãe fez. E muitas vezes ela se sente culpada. E eu já ouvi muitas mães me falando, Aline, o tempo que eu tenho com ele, eu não tenho coragem de dizer não. E aí, a gente sabe que isso pode gerar um problema lá na frente. Sim, com Tem certeza. que dizer não, mesmo que seja pouco tempo que essa mãe, que esse pai tem com o filho? Sim, porque se você não diz não, você perde a oportunidade de educar essa criança. Né? Então, assim, a questão da culpa é muito presente. Quando os pais chegam com as crianças no consultório, primeira situação que eu faço, primeira forma que eu trabalho é acolher esses pais, porque ninguém nasce sabendo ser pai e mãe. Então, todos nós temos falhas e falhar nessa função é comum. Só que a gente tem que corrigir esses erros, né? Então, como você trouxe, na vida corrida do dia a dia, os pais precisam se apropriar do tempo que têm. Então, é dar qualidade nesse tempo. Mesmo que seja pouco, então. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja o finalzinho do domingo. Mas mesmo assim, os pais precisam sim dar não a essas crianças, mas não é só falar não porque é não e pronto e acabou. Tem que trazer o diálogo, de explicar a partir da idade da criança, a partir da capacidade que ela tem desse entendimento. Mas é preciso sim. Aline, quando é a hora de procurar uma ajuda? Porque eu percebo, isso tudo é uma percepção ainda, mas pelo que outras mães falam, pelo que eu li a respeito, que não tem manual. Então, algumas coisas a gente vai aprendendo na vivência. Só que às vezes foge do controle e precisa de uma ajuda de fora, precisa de uma ajuda profissional. Não é difícil a gente ver crianças crescerem revoltadas ou tentando chamar a atenção dos pais. Isso mesmo. Quando é hora de procurar uma ajuda profissional? Eu sinto que, assim, se a família exerce esse diálogo, o que acontece? Ela vai perceber que a criança precisa de um auxílio antes desses comportamentos inadequados surgirem com tanta intensidade. Né? Então, perceber que, como você trouxe, a gente precisa ter uma rede de proteção a essa criança. Então, outra coisa que é importante é que às vezes a gente foca muito no comportamento inadequado da criança e a gente esquece que existe uma dinâmica onde essa criança está envolvida. Olha, quase todos os psicólogos ali falam. Quando uma criança chega para ser tratada, a gente descobre sempre que precisa tratar os pais, né? Não, é até uma questão não de tratar, mas de auxiliar a como o pai lida com aquela situação, dependendo daquela idade, né? Então, sim, a gente precisa acolher os pais para ensiná-los também as melhores intervenções para que essa criança não sofra tanto, né? Tem sempre um momento de fazer essa intervenção, né, Aline? Sim, e é super importante. Essas crianças
eu vou te fazer uma pergunta bem pontual. Eu percebo que as mães foram para o mercado de trabalho, que é ótimo, Sim. só que a sociedade não sabe o que fazer com isso ainda. Exato. A gente vê N situações de mães se sentindo culpadas ou de mulheres que acabaram não engravidando, prorrogaram isso e o relógio biológico continua batendo a porta. Exato. E agora estão desesperadas. Ou essas mães culpadas e ainda por cima, crianças com problemas por conta da ausência dos pais. Sim. Eu entendo que a mãe tem que trabalhar fora, mas o que fazer? Tem uma maneira de tentar até se preparar, se organizar, para que não fique um rombo tão grande? É como a gente estava conversando, é a qualidade do contato nos tempos onde está a família reunida, né? Então, até para a criança entender que cada um tem o seu momento individual de outras funções. Sabe por quê? Senão é muito frequente quando a mulher é mãe, principalmente com a mulher, ela se afasta das outras funções da vida. E aí essa criança cresce, vira adolescente, vira adulto, casa, e aí vira aquele ninho vazio dentro de casa porque os pais se afastaram da própria individualidade. Então é importante sim que a criança entenda que os pais precisam trabalhar, mas como a gente resolve isso? Dando qualidade para esse contato nos momentos onde a família está reunida. Perfeito, Aline, porque o que eu percebo também em contrapartida é que tem mães que optam por parar de trabalhar e para ficar com os filhos e se tornam frustradas por isso. Exatamente. Aí depois elas ficam falando, mas eu parei de trabalhar para cuidar de vocês. E também não é esse o caminho, né? E aí a criança vai crescendo com essa culpa de que fez a mãe infeliz porque ela nasceu. Então, a criança vai de novo fantasiar, vai sofrer e vai trazer consequências lá no futuro também. E entender que essa responsabilidade, ela é total dos pais, né? Sobre deixar a criança com alguém, eu queria que você falasse sobre isso. Muitas vezes os pais optam por ter filhos e querem delegar completamente, não só a criação, mas a educação para alguém. Exatamente. E não é assim que deve funcionar também, né, Aline? Exatamente, não, porque assim, inclusive às vezes os pais colocam na escola a responsabilidade da educação. E não, a escola, a função é escolarização. A educação vem de dentro de casa, dessa dinâmica. Então, os pais são responsáveis pela construção daquele pequeno, né? São os pais que vão passar os valores, os hábitos. Então, delegar essa função para o outro é muito perigoso, porque acaba afastando o filho dessa relação de conexão com os pais. Aí fica aquela casa que ninguém conhece ninguém, sabe? A partir de que faixa etária você percebe que esses desafios, quando não bem tratados, que os pais têm na criação, já começam a refletir nas crianças? Infelizmente, bem pequenininhos. Né? Então, às vezes, a ausência de um dos pais acaba trazendo comportamentos agressivos em pequenininhos de 2 anos, ou aquela sensação que a criança tem de que vai ser abandonada, então ela vira um grude com um dos pais, dificuldades escolares já no comecinho, por sentir que não tem capacidade. Então, por isso que assim... Esse reflexo é muito imediato, né? Muito. Até como a gente conversou, a criança é o espelho dos pais, né? Então, aquele olhar na hora da amamentação é tão importante para, inclusive, dar à criança aquela sensação de estou protegida, de que alguém me ama e que lá na frente eu vou me amar também. Então, isso é desde o comecinho mesmo, né, Aline? Sim. Agora, Aline, quando isso não é tratado, então a criança ela tem essa dificuldade, os pais estão com dificuldade na criação, os anos vão passando, essa criança chega na adolescência, tende de fato a ser um adolescente mais problemático? Bom, a adolescência é um Ela momento para ser né? assim, né? Mas se essas questões não são cuidadas, sim, a probabilidade de esse adolescente ter mais comportamentos inadequados é muito maior. Porque, assim, é uma fase onde o adolescente está em busca da própria identidade. Então, essa confrontação é super natural. Só que vai depender do grau de intensidade. Perfeito. Né? Que vai variar, obviamente, Exatamente. né? Agora, a criança, eu queria saber sobre esses dois opostos. Eu vejo desde crianças que apresentam esses sintomas de querer desafiar, chamar atenção,
até crianças que se isolam. E eu tenho a impressão, às vezes, que até se deprimem. Podem se deprimir mesmo sendo crianças? Sim, com certeza. Criança tem sentimento, às vezes ela não... Vamos brincar com a situação. Nós adultos, às vezes, não entendemos o que a gente sente. Imagina eles. Imagina os pequenos, né? Então, por isso que é tão importante os pais estarem atentos com os comportamentos dos filhos, né? Então, se percebe que a criança não quer brincar, que a criança está muito agressiva na escola ou que a criança está muito chorona, é porque alguma coisa ela está tentando passar através desses comportamentos que ela não consegue falar. Né? Então, vai ser através desses sintomas. Em alguns casos, é preciso também encaminhar a criança não só à terapia, mas um tratamento medicamentoso? Sim, mas aí a gente tem que ir com um pouquinho de cuidado, né? Porque a medicação, ela é super importante, mas em casos onde já tem uma dificuldade biológica, onde já tem sintomas físicos. Tem que ser muito bem indicado, então, né? Sim, tem que tomar muito cuidado, porque senão o que acontece? A gente tira da criança a fase mais importante da vida. Então a gente esquece que criança bagunça assim, apronta. Sabe aquela criança que a gente faz assim, ó, olha para todos os lados que ela não para? Então a gente tem que tomar cuidado para não sair medicalizando a infância. Porque você falou uma coisa que me faz lembrar de um boom que a gente teve recentemente de até medicamentos que foram proibidos, porque toda criança era hiperativa, né? Então a criança é um pouco mais ativa, é hiperativa. Não é assim que funciona, né? Criança faz bagunça mesmo. E precisa fazer a expressão da criatividade. Né? Então, a gente tem que viver a fase na idade mesmo, né? Então, a infância é esse processo para brincar, para construir fantasias que lá na frente a gente vai sentir falta. Né? Então, a gente venceu a Semana das Crianças, a gente volta lá no tempo. E o quanto é importante a gente ter essa criança interior saudável. Verdade. E não uma criança interior ferida, machucada. Né? Então, precisamos dar liberdade e voz para as crianças também. Eu queria que você falasse um pouco sobre talvez, eu não vou falar necessidade, mas a importância de alguns pais também fazerem terapia. Ontem a gente se reuniu na casa da minha sogra e tem muitos sobrinhos, né? E a gente estava até imaginando como vai ser ano que vem, que vão ter mais, né? E eu estava vendo as crianças de 5, 4, 3, 2 e 1. Completamente diferentes, mas se tem uma coisa que é da essência até daqueles que são mais tímidos e tinham muitas crianças, é que elas gostam de brincar, elas gostam de interagir. Então, eu tenho ali irmãos na família que são completamente diferentes, alguns que são mais quietos, mas o brincar, sair correndo, cair, levantar, faz parte das crianças. E eu percebo que os pais hoje adoram uma babá eletrônica, então você entrega ali alguma coisa para a criança ficar quieta e delega até essa educação a essa babá eletrônica, mas eu acho muito mais saudável a criança correr, brincar. Como encontrar o equilíbrio com relação a isso? E quando é hora dos pais procurarem ajuda também, Aline? Então, né, é muito importante isso que você disse, de precisamos que as crianças vivenciem essa infância. E os pais precisam se conscientizar que é uma fase. Então, assim, pode ser que um dia aconteça que esses pais fechem os olhos, como a gente conversou, e percebeu que a casa está vazia, está silenciosa. Então, para que não exista esse sofrimento ao longo do prazo, os pais precisam compartilhar desse momento com as crianças. É brincar junto, sim. Usar o celular, o tablet, ok, mas tudo vamos usar juntos. Quando, né? Sabe? O pai tá junto nesse momento, né? Isso também já está relacionado com a questão dos limites, com as regras, né? Na hora que chega, né? Exatamente. É a questão de disciplinar mesmo. E a questão dos conteúdos. Saber né? o que a criança está acessando, Exatamente. né? Você falou uma coisa que me faz lembrar. O meu sobrinho, o mais velho, de 5, que vai fazer 6 anos agora, ele brinca já, tem o tablet dele e tal, mas ele gosta, inclusive, que a gente esteja junto. Então ele chama, Tia Jaque, vem aqui, vamos brincar de corrida? E eu, de corrida? Aí ele pega o tablet e a gente brinca de corrida no tablet. Então, e o que eu percebo também é que eles são muito inteligentes, ele vai de um jogo para o outro, ele mesmo ali. Então, se não tiver um adulto olhando, ele pode entrar num conteúdo inadequado, né? Por isso que o diálogo, de novo, é importante. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala sobre, não é cortar as asas, é direcionar o voo. Né? Então, porque eles têm que voar, né? Exatamente. Isso é muito difícil para os pais perceberem que os filhos estão voando, né? Então, quando você diz sobre essa questão do seu sobrinho, é porque, assim, é a base da criança, é a companhia, é o afeto. E a gente educa através do amor, né? Então, ok usar as tecnologias, mas de uma forma construtiva,
né? E participativa também, é muito importante. E eu acho que entender, e como psicóloga, eu queria que você falasse isso pra gente, Aline, a importância de utilizar tudo que a gente tem hoje, que é multimídia, que é bom, mas para agregar e não para ser único, porque eu vejo algumas crianças enclausuradas. A gente hoje tem a questão da segurança, então Sim. muitas vezes a criança fica o dia inteiro dentro de casa, dentro de um apartamento, num lugar extremamente fechado. Não corre, não brinca de bola, nem sabe o nome das brincadeiras da nossa época. Precisa ter contato com os dois mundos, não é verdade? Com certeza, porque isso traz mais aprendizado e traz o pai para a vida de hoje e faz com que a criança vivencie a infância dos pais. Então é muito importante ter esse equilíbrio. Claro que não dá para deixar, infelizmente, as crianças brincando na rua como antes, mas dá para pegar um final de semana e vamos todos para um parque. E não tem essa questão de gastar dinheiro. Não necessariamente. Não, pode ser numa pracinha no bairro. Um peão, uma bolinha de gude, brinquei tanto disso, né? Uma pipa. Né? Então, o quanto é importante, de novo, essa questão da conexão da criança com os pais e não ser algo afastado, onde só se encontra na hora de dormir. Né? Precisa ter essa troca. E você tinha me perguntado um pouquinho antes sobre quando é o momento dos pais procurarem ajuda terapêutica. Eu sinto que, assim, primeiro que quando a gente, pelo menos eu particularmente, quando atendo uma criança, eu dou todo esse acolhimento para os pais. Porque se os pais vão para um processo de psicoterapia individual, provavelmente eles vão falar só dos filhos. Então, assim, primeiro a gente tem que acolher nessa função de pai e mãe. Quando tiver acolhido, cuidado, aí sim vai para um processo de psicoterapia individual para cuidar dos outros setores da vida. Senão os pais também vão ficar fazendo terapia em função dos filhos, né? E aí, de novo, a gente acaba fazendo com que os pais tenham essa única função. Não é bem assim, né? E, de fato, eu queria que você falasse para nós. A gente ouve muito falar sobre isso. Eu queria que você, com a proporção como psicóloga, explicasse. Muitos das nossas dificuldades, dos nossos dilemas enquanto adultos, existem porque não foram tratados na infância? Com certeza. Isso é algo que não tem como a gente fugir, né? Então, é aquela criança interior que existe dentro de nós. Claro que, assim, a gente não pode culpar só os pais. Claro. Né? Mas tudo que nós vivenciamos na infância traz um reflexo para a nossa vida de adulto. Então, lembra aquelas frases que a gente conversou? Engole esse choro. Como assim? Você só estuda e não consegue fazer nada direito? Né? Isso traz consequências. Então, por exemplo, se você não obedecer, vou te deixar aqui, ó, no meio do mercado. E aí a criança cresce e ela cresce com essa sensação de ser abandonada a qualquer momento. Então, a probabilidade de entrar em um relacionamento abusivo, que vai fazer de tudo para que o parceiro não abandone. Então, assim, como a gente conversou, precisa ter muito cuidado nessa fase da infância, com as outras também, mas é que na infância está se construindo aquele ser. Né? O mundo interno está sendo construído. E eu vejo que sim, é dos educadores ou dos pais ou de quem fica a maior parte do tempo com a criança. Uma responsabilidade muito grande, eu gosto de falar sobre isso, Aline, de entregar todas as ferramentas que vão ser necessárias para que essa criança possa lidar com a vida. Porque muito rápido eles já estão sozinhos, inseridos em contextos. Então, muito rápido hoje eles já estão numa escolinha, muito rápido hoje eles já estão na escola, muito rápido já pode ser oferecido drogas ou outras situações. A gente vê hoje algumas discussões na sociedade sobre sexualidade, por exemplo, e daí eu acho que cada família, dentro da sua dinâmica e daquilo que acredita, pode trabalhar. Não é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu tenho uma opinião daquilo que eu entendo como cristã, que também tem a ver com quem eu sou, de como eu quero criar o meu filho. Mas eu quero poder entregar para o Davi todas as ferramentas para que quando alguém oferecer ou chama ele para algum lugar, ele saiba se ele deve falar sim ou não, porque ele tem ferramentas para isso. Eu acho que esse é um X da questão na criação também, não, Aline? Com certeza, né? Então é como a gente está conversando. A importância de dialogar, é o explicar o porquê sim, o porquê não, e não só impor a sua posição de responsável, né? É ter autoridade, mas não ter um autoritarismo, é diferente, né? E dar condições para que a criança também faça uma reflexão. Opa, é bom, é ruim, né? Porque nem sempre os pais vão estar lá do lado. Não aceita, não fala com estranho, não pode. Verdade. Então, a criança tem que construir e tem que estar consciente que ela também tem as opções, ela tem o dever de escolher.
E se existe uma base estrutural de uma família que consegue dialogar sobre tudo, a criança vai passar por todas essas fases de uma forma mais saudável também. E vai querer compartilhar com os pais, inclusive. Contar o que está acontecendo na vida, né? Exatamente. Você falou isso, muito importante. Infelizmente, eu tenho que caminhar para o fim do bate-papo, mas essa história de conseguir ter a troca com a criança, que aí eu acho que conforme eles vão crescendo, pode ir ficando um pouco mais difícil por conta da questão da adolescência. Sim. Mas que incrível é você ter intimidade suficiente com o seu filho para ele te contar as coisas que acontecem e depois que cresce, que algumas coisas inevitáveis vão acontecer, como o primeiro beijo, por exemplo, que os pais, talvez a mãe, talvez o pai, talvez a menina tenha mais liberdade com a mãe, o menino mais liberdade com o pai, isso pode mudar dentro de casa, mas que ele tem alguém de confiança para falar sobre esses assuntos, né? E por isso que tem que começar de pequenininho. E de aí, uma hora para outra fica seu muito mais difícil. Como foi a escola? Ah, você fez um amiguinho novo? Porque a criança vai tendo o hábito de contar sobre si. Mas eu sei que a gente está encerrando, mas uma coisa que é importante é a gente não confundir os papéis. Porque senão a mãe ou o pai quer ser o melhor amigo, a melhor amiga. Melhor amigo e melhor amiga não coloca limite. Então a gente precisa ter cuidado para não confundir esses papéis. Pai e mãe é pai e mãe, né? Exatamente. Dá abertura para conversar sobre qualquer coisa, mas os pais não se perderem nessa função, que já é tão difícil. Que aí eu também, seria um tema para um outro bate-papo, mas eu também vejo essa amizade chegar num ponto em que às vezes os pais estão contando os problemas pessoais para o filho adolescente. Exatamente. E não é essa troca, né? Exatamente. E aí o adolescente não tem estrutura para lidar com ele, imagina com os problemas dos pais. Então é importante saber... Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou avó, enfim, e você é uma criança, é um adolescente que eu posso compartilhar, mas você não precisa resolver também. Né? Existe um limite para isso também, Exatamente. né? Aline, foi um prazer te receber aqui. Eu agradeço. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Quem quiser entrar em contato, tem o telefone, 0 operadora 11 3862 1202. Tem também o 0 operadora 11 9 6811 5714. Tem o site que é lisespsicologia.com.br. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pro break, daqui a pouco eu volto só porque eu quero fazer mais umas 2 perguntinhas para você. Você pode ficar? Claro, fica. Eu vou pro break, daqui a pouco eu volto com muito mais. Não sai daí. Olá, estamos de volta com o nosso programa. Para você que ligou a TV agora, uma ótima tarde. Eu quero te lembrar que a gente está ao vivo agora pelo nosso canal do YouTube, Hit TV, e depois esse programa é postado lá e você pode assistir quantas vezes quiser. Daqui a pouquinho eu vou atender ligação para a gente brincar no baú do bebê, no 0 operadora 11 3337 5886. O que será que tem lá dentro, hein? A minha dica é uma coisa que no começo ela é ornamental para o bebê, depois ela passa a ser realmente útil. E aqui no estúdio, todo mundo está usando. Aí na sua casa você pode não estar usando, mas aqui no estúdio, todo mundo está usando. Não é igual o do bebê, não é, mas é a mesma função. Daqui a pouquinho eu atendo alguém, vejo se você ganha valendo CD e camiseta, tá? A gente volta aqui para finalizar o nosso bate-papo com a Aline Lisboa Farias, que é psicóloga clínica. Eu ainda tinha algumas perguntinhas para fazer para ela, porque a gente entrou num tema tão importante que é essa amizade, Aline. Eu quero finalizar te perguntando sobre isso. Eu percebo que a questão da amizade entre pais e filhos, o nosso tema, que é o desafio da criação, é uma linha muito tênue, porque por mais que o pai ou a mãe queira ser o primeiro a ouvir que aconteceu, por exemplo, o primeiro beijo, ele não tem que ter essa informação sendo compartilhada como melhor amigo, porque ele é o pai e é a mãe. Essa linha é tênue, não é? É muito, né? Então, assim, o que precisa acontecer? Que os pais entendam que também precisa respeitar essa individualidade que o adolescente tem todo o direito de ter. E rola um ciúme, sim, por saber que outras pessoas estão mais próximas dos filhos. Mas é uma questão natural. E até não ser ter aquela função de você tem que contar tudo. Porque senão acaba afastando ainda mais esse adolescente, né? E trazendo mais prejuízos para essa relação do que ao contrário. E esse equilíbrio é muito necessário. Eu acho que na fase da adolescência, quando fica mais complicado. Sim. Agora, eu queria que você deixasse essa orientação. Eu fui criada com os meus pais sabendo todas as pessoas que estavam próximas de mim. Então, muitas vezes, vem fazer reunião escolar aqui, é assim que os pais conhecem, sabem quem são os pais. Sim. Eu sou desse tipo de criação. A gente sabe que hoje as coisas não são tão simples, mas
saber quem são esses melhores amigos também vão trazer uma certa segurança para esse pai, Sim, não é? é importante que os pais saibam onde esse adolescente está, onde ele vai. Afinal, ele é menor de idade, a responsabilidade é toda dos pais. Agora, em conhecer os amigos, ok. Agora, saber o que ele fala com os amigos, Esquece. aí é muito invasivo. E se tentar se tornar amigo dos amigos também é uma coisa que os jovens odeiam, né? Isso Cuidado com mesmo. esse limite, com essa linha, né? Exatamente. Seja pai, seja mãe, né? Exatamente. Aline, mais uma vez, obrigada, Eu viu? que Uma agradeço, ótima tarde. foi Foi uma muito bom ter delícia. você aqui. Obrigada por ficar mais um pouquinho só para finalizar, Imagina. concluir pra gente. O site da Aline vai passar de novo, assim como os telefones dela. O site www.lisespsicologia.com.br. Mais uma vez, mesmo. obrigada e uma ótima Eu que tarde. agradeço.